Oi, falei do tópico. Eu escrevi um script aqui, então eu vou dar umas lidas e vou falando um pouco sobre mim, tá? Vou contar sobre como eu me tornei essa pessoa hoje, né? Como eu cheguei até aqui, como a espiritualidade me ajudou, né? Como eu transformei essas energias que transcorreram nesses anos na minha vida. Você vai entender melhor conforme eu for contando o que aconteceu, tá? Eu não me sentia preparada, nunca. E eu vi o chamado para falar sobre isso há muito tempo. Mas eu nunca me via preparada. Não que eu esteja 100%, mas eu vou falar assim mesmo. Porque às vezes a gente tem medo de se expor, do que as pessoas vão dizer, né? Nossa, vão falar, Se a gente não falar, também vão falar, então não vai fazer muita diferença, né? O que eu passei, ou o que eu passo todos os dias, o que você passa, pode ser um incentivo para alguém, pode ser uma válvula de escape para alguém, pode ser uma ajuda para alguém. Então acho que não é por acaso de eu estar aqui agora. Vocês vão me ver ainda hoje me emocionar porque eu escrevendo já chorei. Porque faz parte de mim, de quem eu sou, né? E o que eu vou falar hoje me moldou a ser quem eu sou. Me moldou a ter a consciência que eu tenho hoje. Me ajudou a cuidar muito desse mental, que nem sempre está 100%, né? Nosso mental às vezes está 0%, 1%, 2%, e a gente aumenta e diminui o tempo inteiro. E tá tudo bem, porque faz parte da nossa vida, né? A gente só não pode deixar ele negativar. E às vezes a gente deixa, né? A gente precisa todos os dias ser forte para que a nossa mente seja forte. Porque a nossa mente comanda todo o restante do nosso corpo, né? A nossa mente é poderosíssima, né? Então, mas voltando à história, desde criança eu vivi situações diferentes, porque eu via espírito, né? Eu via espírito, tinha um que corria atrás de mim, me assustava, morria de medo dele. Mas também cheguei a me despedir de amiga. Via espírito de várias formas, via as coisas se mexendo. Então, passei por várias situações, né? E a gente vai crescendo e vai esquecendo de tudo isso. A gente vai esquecendo. A gente vai deixando pra lá. Porque o nosso lado terreno, a nossa parte carne, acaba se tornando muito mais forte, né? Acaba se tornando mais essencial, porque a gente tá aqui. E nós somos humanos e a gente vai fundo nessa nossa parte humana, né? Então, com o passar do tempo, eu fui deixando. Foi diminuindo aquilo. Esse lado espiritual que eu via, não que sumiu, porque mesmo na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, eu ouvia às vezes algumas coisas, várias coisas às vezes, né? E às vezes a gente acha que a gente é doida porque a gente tá ouvindo, tem alguém falando, não tem. E eu sempre falei muito sozinha, muito. Sempre conversei muito comigo, sempre me respondi. Acho que nem era eu que me respondia, mas eu sempre falei muito sozinha, né? Até hoje eu falo, as pessoas aqui em casa, né? Porque eu tô falando e não tem ninguém. Eu tô falando sozinha, mas a gente nunca tá sozinho 100%, né? E o meu lado espiritual é muito, muito aflorado, sempre foi muito aflorado, muito. Então, tanto que teve uma vez, não tinha ninguém em casa, tava acho que só eu
e meu pai. Meu pai tava dormindo. Não lembro quantos anos eu tinha. Eu já tinha uns 14. Por aí. Devia ter por aí. E eu, no meu bate-papo, conversando. Não sei, não lembro hoje, né? O que eu conversava, eu sei que era uma conversa séria, porque a gente tava. Eu tava falando muito sério mesmo, a gente tava conversando. Meu pai desceu a escada, apareceu, olhou e. Com quem você tá falando? Com o rádio, tô aqui, conversando com o rádio, tô cantando. Acho que ele sabia que não era. Porque ele também tinha um lado espiritual bem aflorado. Então, ele sabia, mas ele deixou, foi. Aí eu tentei dar uma diminuída no volume, no meu volume, pra que, né, ele não falasse que eu tô doida, porque pra mim eu tava doida, porque eu realmente estava conversando. Eu estava conversando. Não sei com quem, né, agora não me recordo, mas eu fazia muito isso. E isso não mudou, né, isso não mudou. Só que a influência do mundo, ele modifica muito a nossa energia, né? A gente se deixa influenciar pelas energias das pessoas, né? A gente pega às vezes pra gente, alguém fala alguma coisa, você acata e escuta, então a gente deixa muito as pessoas nos influenciarem, né? Então a gente vai mudando, né? Conforme o tempo vai passando. E a minha pior fase, na verdade, ocorreu, eu já tinha uns 20. Mas antes disso, eu conheci uma pessoa. Foi amor à primeira vista, né? Foi amor à primeira vista. E isso me transformou, me mudou, mas não me deixou uma pessoa ruim. Não, porque quando a gente ama, a gente melhora. Pelo menos eu acho, né? A gente tenta entregar o nosso melhor sempre. Não que eu não tente, porque eu faço isso com todas as pessoas. Eu sempre tento entregar o meu melhor, né? Porque eu sempre tento ver o melhor nas pessoas, né? E a fase mais difícil... Ai, eu vou chorar, tá, gente? Não se preocupem, porque não é um choro de tristeza, como já foi, né? Mas de saber a vivência que eu tive, de entender que eu passei por ela e de que ela me transformou, né? A gente tinha passado por muitas coisas que acho que já tinham mexido com a parte energética, né, da vida, de como eu era. E quando ele se foi, né, foi a parte mais difícil, né? Foi o momento mais difícil. Acho que foi onde meu lado sombra aflorou. Porque todo mundo fala, né? Eu já vi muito que a gente tem que passar pelo lado do sombra para poder enxergar a luz. Mas ninguém fala o quão difícil é passar por esse lado sombra. O quão assustador, o quão vazio e o quão transformador ele é depois. Ninguém fala pra você que é difícil, porque é. Desculpa. Foram muitos anos até entender, né? Foram muitos anos, muitos. Até entender que eu passaria por ele. Mesmo que em momentos eu não quisesse passar. Esse meu lado sombra, ele me puxou pro fundo do poço. Realmente, me puxou pro fundo do poço. Porque eu não queria viver. Eu não queria viver. Eu tomava remédio o tempo inteiro, porque até no fiozinho, sabe? Nos fiozinhos de cabelo eu sentia dor. Eu tomava remédio o tempo inteiro e não passava. Nunca passava essa dor.
Porque eu não sabia que não era no corpo. Não era. Não era assim, tomando um remédio que ia passar, né? Foi uma fase que eu não queria mesmo estar mais presente nesse mundo. Não queria viver mesmo, de forma nenhuma. Nem os meus filhos, que são a razão da minha vida, me ajudavam a querer estar aqui, sabe? Nem eles, nem estar com eles ali me animava de alguma forma, né? Então foi uma fase muito, muito, muito difícil. E quando eu falo, eu me emociono porque foi a fase em que eu me senti mais sozinha, abandonada mesmo de tudo e de todos, porque ninguém entendia, né? Só eu sabia a dor que eu sentia, ninguém mais sentia por mim. Então foi muito complicado. Eu lembro que eu trabalhava na Melhoramentos, na gráfica, e tinha uma moça, a Jo. Eu me dava muito bem com todo mundo, né? E ela olhou pra mim um dia e falou assim: cadê a sua luz? A sua luz sumiu. E eu olhei pra ela e falei: minha luz apagou. Porque realmente era isso que eu sentia, que essa luz tinha apagado. Eu estava apagada. E foi muito difícil, muito. Foi a pior fase. Não que hoje as coisas ruins não aconteçam. Só que assim, eu acho que a forma de lidar com elas são diferentes. As dores hoje, né? Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi meu tio, minha tia. Então são coisas diferentes. Porque lá atrás eu havia perdido meu avô, e minha avó, e meu irmão. E eu nunca me afundei. Mas porque eu era criança, eu estava mais espiritual do que carne. E nessa fase eu era mais carne. Eu estava suscetível a todas essas dores. Eu estava influenciável a qualquer uma dessas dores, né? Eu tinha um auxílio espiritual, sempre tive, sempre, graças a Deus, porque senão talvez eu não estivesse mais aqui, né? Então hoje eu sei lidar melhor com essa influência, com essas energias e entender os meus sentimentos, porque eu acho que é isso, é entender cada sentimento, entender cada emoção e saber como trabalhar cada uma delas. Não que seja fácil, porque não é, só que é necessário. Para que a gente tenha uma maturidade espiritual, uma maturidade emocional, a gente precisa entender todas essas emoções, todos esses sentimentos, né? Mas naquela época eu não sabia. Não sabia nada. Eu tinha esquecido de tudo, tinha apagado tudo da minha vida, tudo da minha memória, tudo. Eu só não queria mais estar aqui, né? Então, eu senti raiva, remorso por não ter feito mais coisas, por não ter podido mudar certas coisas. Então, foi muito difícil. Eu cheguei ao ponto de pensar algo contra mim mesmo, né? E eu estava prestes a fazer. Tinha planejado no dia, já tinha feito tudo certinho. E era o que eu queria, porque eu não queria mais estar aqui.
No momento em que eu estava fazendo, me veio um estalo, eu dei uma despertada, sabe? E eu pensei, o que eu tô fazendo? Na hora eu já parei o que eu tava fazendo, já refiz algumas coisas e falei, não, perdão, comecei a pedir perdão. E meu filho acordou chorando. E eu fui pro quarto ver, eu morava em 2 cômodos, então eu fui pro quarto ver, né, o que estava acontecendo. Perguntei, apertei, mexi, ele tava bem, perguntei se ele tava com dor, não, e ele chorando. E eu chorei junto, porque acho que foi Deus, foi um anjo, foram os orixás, alguém passou ali naquele momento, algum ser passou ali naquele momento pra me despertar. E eu abracei meu filho, chorei, comecei a rezar, rezei Pai Nosso, rezei Ave Maria, comecei a pedir perdão, abracei meu filho e chorei. E a partir daquele dia, todos os dias, eu só chorava. Continuei com as mesmas coisas, só que eu não ia fazer mais nada contra mim. Mas eu pedi a Deus que me levasse todos os dias. Continuei vivendo minha vida, fazendo minhas coisas, mudando, né, a minha volta, tentando fazer. Mas ainda assim, eu não via felicidade, eu não via cor, eu não via graça, eu não via nada. Foi um momento bem complicado. Mas Deus não queria me levar. Ele queria que eu estivesse aqui, né? Porque ele tinha um propósito, eu tinha um chamado a cumprir. Demorei muito para entender, mas ele tinha, né? E isso desde quando eu nasci. Eu só fui empurrando com a barriga. Eu não tinha mais, eu não tinha energia. Eu não vivia, eu sobrevivia, né? Não via sentido em nada, não enxergava luz, não enxergava sentido pra vida. Não tinha mais vontade, não sorria. Eu era realmente um ser apagado, né? Isso foram muitos anos. E cada vez mais sozinha eu me sentia. Mas eu não estava só, né? Além dos meus filhos, eu tinha a espiritualidade toda ao meu lado. E foi quando eu conheci a Maria Padilha, do Candomblé, Maria Padilha das Almas. Eu a conheci nessa fase, nesse momento difícil. E foi aonde os meus caminhos e as minhas energias começaram a se transformar. Ela me resgatou. E eu sempre falei do Candomblé, as pessoas podem dizer o que for, podem não gostar, podem dizer qualquer coisa, mas eu sei o quão importante foi na minha vida e o quanta luz existe dentro do Candomblé, porque foi essa luz que me resgatou. Eu comecei a voltar, né? Fiz algumas coisas e eu comecei a me ver mais feliz, a entender algumas coisas, e esse trabalho espiritual foi me ajudando muito. Foi me evoluindo espiritualmente e emocionalmente e pessoalmente, porque eu estava devastada, né? E eu precisava. Eu já tinha ido em igreja católica, igreja evangélica, em kardecismo, e nada me tirou, né, daquela escuridão em que eu estava. E o Candomblé, ele me resgatou. Hoje eu não frequento, né,
mas eu tenho o maior amor e o respeito. Tenho uma linhagem completa de orixás na minha vida. Tenho todas as entidades, trabalho com eles, mas hoje eu não estou dentro, né, de um terreiro, mas os orixás estão dentro de mim. Eles são minha luz, né? Assim como os anjos, o universo, Deus, assim como toda a espiritualidade, todos os mestres, os mentores, assim como o Buda, assim como toda a espiritualidade está dentro de mim. Eles estão comigo. E eu demorei mais de 10 anos para enxergar e começar a me transformar. Porque só 10 anos foram de sofrimento. Foram de tristezas, de choros todos os dias. E eu só dormia se eu sentia a presença, né, dele ao meu lado, e eu sentia. Eu tinha essa presença comigo, eu carregava ela. E até eu entender que não era bom, quem me fez enxergar foi a Maria Padilha. Então, isso me transformou. E foi aonde eu comecei a transformar a minha energia, né? Comecei a me cuidar espiritualmente, fazer os banhos, fazer os ebós que tem, né, no candomblé. Comecei a frequentar Umbanda. E foi onde foi acontecendo a limpeza energética, porque os ebós são isso, as limpezas energéticas, né? E foi aonde eu me transformei como pessoa, na verdade, como um ser, né? Eu me transformei em quem eu sou hoje, porque as coisas foram voltando, né? As coisas foram voltando. E essas influências negativas foram se dissipando de pouco a pouco. Algumas saíram agora, porque demora, porque é um trabalho contínuo, todos os dias. E se eu fraquejar um segundo, vai voltar, não como era, mas vai voltar. Aquela depressão que eu nem sabia que tinha, vai voltar. Não tive diagnóstico médico, mas provavelmente foi uma depressão. Teve ansiedade, depressão, várias coisas nesse meio tempo. E eu fui me curando energeticamente através da espiritualidade, através dos orixás. Eu tenho me aplicado reiki já há bastante tempo, né? Eu parei por um tempo, porque a gente não tem vergonha na cara, mas eu voltei a me aplicar reiki e é uma energia transformadora, que foi o que me ajudou bastante depois do falecimento dos meus pais. Foi o que me ajudou muito. A leitura do livro que eu tô fazendo também me auxiliou, porque eu me vi com um propósito, com um chamado, que é esse, de passar para o outro coisas que já aconteceram comigo e que eu transformei, para que a pessoa também possa fazer isso. E para que você veja que por mais difícil que seja, por mais difícil, a gente consegue passar. A gente tem influências negativas o tempo todo ao nosso redor, né? E a gente precisa mudar os hábitos, né? Que nos prejudicam. E a gente sabe que prejudica, mas a gente continua fazendo. E a gente precisa mudar isso. Alguns hábitos eu ainda preciso colocar mais firmemente, como fazer minha caminhada, que eu faço por um tempo, paro. Começo a fazer exercício, aí paro. E é algo que a gente precisa, porque a gente precisa cuidar do corpo também, né? Não adianta cuidar só do espiritual. Precisa cuidar do corpo. E um dos meus piores momentos, assim, eu bebia. Tomava cerveja, coisa que eu nem gosto. Tomava outras coisas também, mas tomava cerveja, nem gosto, não gosto do sabor. E não tem nada contra as pessoas que gostam de tomar cervejinha delas. Eu acho legal, porque se você sabe beber, se você sabe
controlar, porque é tudo um equilíbrio, né? Se você sabe controlar, se você sabe lidar com aquilo, é bom. Hoje não ligo, tomo um vinho de vez em quando, um chopp de vinho, um chopp eu gosto, então de vez em quando ainda faço isso. Gente, a gente é humano, né? Mas são poucas as vezes, eu não sinto necessidade hoje. Acho que porque por um tempo eu precisei tomar uma bebida para poder sorrir, para esquecer o que eu tava passando, para dopar meus sentimentos, para dopar aquela dor. Porque era o momento que eu não sentia a dor que eu estava sentindo. E ir em médico, nossa, como eu ia no médico, porque a todo momento eu sentia dor em vários lugares. Adquiri labirintite, então foram várias coisas. Isso eu era uma pessoa nova, com 20 anos, né? Então, foram fases difíceis. Até os meus 30, era 20 e pouco, até meus 30, foi uma fase bem complicada. E eu fui transformando, né? Com o passar do tempo, com o passar dos dias. E até hoje eu transformo, porque acho que teve feridas que eu me curei agora, né? Porque são muitas feridas que a gente tem dentro da gente. Desde quando a gente estava no ventre, desde quando a gente estava na outra vida. Então a gente vai trazendo, né? Para o nosso dia, para a nossa vida hoje. Então essa transformação, ela é sim, diária. Todos os dias a gente se transforma um pouco. Todos os dias a gente precisa se policiar para algo. Todos os dias a gente necessita de uma mudança, né? E eu me transformei muito. Tem coisas que eu ainda tenho, né? De lá de trás eu resgatei, porque a gente precisa resgatar essa essência, né? Eu acho que acabei a folha e continuei falando. Falei mais coisas do que tava aqui. É que eu não li. Eu fui só olhando pra ver, né? A gente precisa, né? Dessa mudança dentro da gente. A gente precisa se transformar. Todos os dias a gente precisa olhar pra gente, colocar pra fora o que precisa, porque sempre tem alguma coisa que machuca a gente, que nos fere, alguma palavra que você ouviu, alguma coisa que alguém fez, e você vai sentir, porque a gente sente, a gente é humano, a gente não é de ferro, né? E às vezes a gente vai errar também, vai falar alguma coisa pra alguém que a pessoa também vai ficar triste. Então a gente tem que se policiar nisso, ou cuidado ao falar. Mas também, quando a vida te colocar num caminho, não tentar mudar, porque a gente tenta mudar o tempo inteiro dos caminhos que a vida vai levando a gente. Eu fiz isso muitas vezes. Esse meu lado espiritual, ele me chama há muito tempo. Não só no candomblé, né? Mas eu já frequentei o kardecismo quando era mais nova, quando era criança, porque eu via as coisas, eu via as plantas se mexendo. E ainda assim, eu larguei e fui embora. Então, a vida coloca a gente em um caminho e a gente procura uma lacuna para sair dele, né? Porque ele não é o que eu quero. Ele não é bom. Eu não tô me sentindo... Quando você não está se sentindo bem, é uma coisa. Mas eu tô falando de não sentir bem, assim, de sentir que aquilo não é pra você e você está fazendo, né? Porque às vezes a gente tem isso, de saber que a gente tá fazendo alguma coisa que não é pra gente fazer, né? A gente sabe, né? A gente tem isso, a gente tem essa coisa dentro da gente e a gente ainda assim faz o quê? Continua às vezes. Porque você fala, não é pra mim fazer isso, mas eu tô fazendo, né? E tem coisas que não são confortáveis, mas são necessárias. E nem todos os caminhos que a gente
seguir vai ser confortável 100%. Porque a gente vai sair do nosso conforto. A gente vai sair ali daquele coisa que você tá ali confortável. Você fala, não, tá bom, assim eu vou ficar assim. Só que aí a vida te leva pra um caminho que vai te tirar dessa base confortável que você tá, né? Vai te levar pra um outro caminho que às vezes você fala, cara, mas nossa, vai acontecer isso, assim, não vai ser bom. Só que aí você vai por aqui e as coisas também não são boas e você vai tropeçando, e não vai ser bom. Porque você não tá fazendo o que realmente você queria. Você simplesmente só está confortável com aquilo, né? E o outro caminho lá, que poderia não ser o bom, mas te tirou da sua zona de conforto, você não quis. Só que poderia ser um caminho que te faria sentir melhor, te transformaria em alguma coisa além do que você é, né? Te transformaria em algo além, te levaria um patamar diferente, porque você seguiu o que a vida estava te levando, o que a vida estava te guiando, o que a espiritualidade queria que você fosse. A gente às vezes sai daquele caminho que não é tão confortável, porque fere o nosso ego, porque a gente não quer aquilo, a gente quer desse jeito, a gente quer ter a razão o tempo inteiro, a gente quer ouvir que nós temos a razão, a gente quer ouvir que nós estamos fazendo o correto, né? Só que a vida não é assim o tempo inteiro. Tem coisas que a gente vai estar com a razão e tem coisas que não, que estaremos totalmente enganados, mas que aprenderemos muito com isso. Eu passei por situações e por energias onde eu me coloquei, porque a gente se coloca, né? A gente se coloca nos lugares, a gente se coloca naquelas situações, porque a gente sabe que se a gente fizer de outra forma vai ser diferente, mas a gente quer daquele jeito. E nem sempre é do jeito que a gente quer. Quase nunca. Porque às vezes é para ser melhor do que o que a gente tá ali esperando. Mas a gente quer correr o risco. A gente quer se martirizar. A gente quer sofrer. Porque a gente parece que só aprende sofrendo. E não precisa ser assim. Por isso, esse cuidado espiritual. Então hoje, eu me tornei uma pessoa mais madura espiritualmente, porque eu passei pelas situações. Não que a espiritualidade quisesse me dar aquela situação, mas eu me enfiei nela. E eu passei por ela. Talvez se eu tivesse ido pelo lado da espiritualidade, poderia ter sido diferente. Mas não é assim, né? Às vezes a gente fica e se, mas o e se é só o e se. Esteja ciente do caminho que você está passando agora, o caminho que você está usufruindo. Esteja presente nesse caminho, para que você não se arrependa lá na frente. Escuta essa voz que fala dentro de você, porque todos nós temos essa voz, né? Que nos chama. Todos nós temos. Independente de cuidar do lado espiritual ou não, todos nós temos. Independente de hoje você estar dentro de uma religião ou não, você tem, né? Esse lado espiritual. Ele chama forte. Por quê? Porque nós somos pessoas de carne e osso aqui nessa terra, aqui nesse planeta.
Quando a gente deixa o corpo, a gente já é um espírito, né? E como espírito, a gente precisa de alguma evolução. E esse trabalhar com as nossas energias tem a ver com o espiritual. Tem a ver com a carne, né? E tem a ver com o espiritual. Porque o espiritual não comanda o nosso corpo aqui, né? Ele está presente, mas ele não pode fazer. Nós, como carne, fazemos. O nosso espírito nos indica, né? Ele nos guia. E às vezes a gente não quer ouvir. Só que é necessário escutar, porque o lado espiritual, estando saudável, o nosso corpo também vai estar saudável. Porque assim a gente não vai se colocar em certas coisas, a gente vai evitar certas coisas, a gente vai evitar energias à nossa volta que não são boas pra gente, né? A gente vai evitar pensamentos, a gente vai mandar pra longe. Então essa mudança, ela é todo dia, um pouquinho, todos os dias um pouco. E eu estou aqui hoje pela espiritualidade. Pela espiritualidade. Porque se não fosse a espiritualidade, eu não estaria aqui, né? Porque eu não teria forças. Eu não teria forças para superar, para passar, para aprender, para evoluir, para continuar tendo esperança, para ver a luz aonde não existia mais, para querer o melhor para as pessoas. A espiritualidade me transforma em um ser melhor. Eu sempre vi as pessoas com um lado mais do coração. Eu sempre vi, sempre enxerguei o ser humano como algo bonito. Não importa quem seja, se eu conheço ou não, eu já tenho um apreço, já tenho um gostar, já tenho um amor. Não importa o ser, porque eu acho que é além de mim, porque eu sei que nós somos feitos da mesma matéria. Nós estamos aqui para fazer as mesmas coisas, para evoluir espiritualmente, para aprender e para ensinar, para passar por essa fase, né? Para trilhar esse caminho junto. Porque quanto mais pessoas evoluírem, mais o planeta evolui, né? E eu acho que é isso que a gente quer. Uma energia melhor pra gente, pros nossos filhos que vão ficar aqui, né? Depois que a gente se for. E os filhos dos nossos filhos e assim sucessivamente. Que a gente quer uma energia melhor, a gente quer pessoas melhores, né? Nesse plano terrestre. A gente precisa de pessoas melhores. E estar consciente de que você é um ser espiritual, de que você precisa aprender a passar pelas dores, pelos sacrifícios, pelas superações, pelos obstáculos. A gente precisa aprender a superar. E aprender a superar é trabalhoso. E nem todo mundo quer, né? Mas é necessário. Era mais fácil se fosse tudo assim, ó, né? Eu
eu sei que seria fácil você acordar sabendo que você sabe lidar com as suas emoções, que você sabe lidar com os seus sentimentos, que você sabe lidar com as pessoas. Seria fácil. Mas será que você entenderia isso? Será que você entenderia passar? E tudo que você passou, você daria valor? Acho que não, né? E a gente dá valor ao sentimento que a gente tem, tendo ele, passando por ele, conquistando ele, todo momento. Então, eu acho que é isso. Falei demais, né? Eu falo mesmo. Aí eu vou ler só aqui, que a mudança de energia se faz gradativamente. Conforme eu mudava a minha mentalidade, assim mudava a minha energia. E é isso. A gente vai mudando todos os dias um pouquinho. Conforme você muda um pouco, a sua energia também muda. O seu espiritual também muda. Então, um pouquinho todos os dias. Um pouquinho todos os dias. Não sei se vai fazer sentido tudo isso que eu falei. Eu desabafei mais sobre mim, para que você entenda um pouco da minha mentalidade, né? Para que você entenda um pouco o meu trabalho espiritual, o meu trabalho holístico. Se faz através de mim. Eu fiz comigo. Eu estudo, tenho estudado bastante para poder entregar o meu melhor, para poder estar sempre no meu melhor. A nossa vibração baixa e a gente tem que erguê-la novamente, né? A gente precisa se superar todos os dias. Pode ser com dor ou não, mas a gente precisa fazer. A gente só vai fazer assim. A gente só vai passar indo em frente. Então vá em frente. Não importa qual seja a sua dor hoje. Lute. Lute com essa dor. Peça ajuda. Porque vai ser necessário uma ajuda. Eu tive a ajuda da espiritualidade. A espiritualidade se fez presente sempre na minha vida. Sempre. Eu demorei muito para deixar ela me guiar. Hoje eu deixo. Eu me entreguei a isso. Por isso eu estou aqui fazendo esse vídeo, falando isso para você. Porque hoje eu deixo a espiritualidade me guiar. Eu deixo ela me transformar. Essa transformação, ela é necessária. Ela é necessária para todos os seres. Ai, eu emocionei. Porque a gente precisa dessa evolução. E eu só tô aqui para te dizer que você não está sozinho. Essa sua dor, ela é compartilhada com muitas outras pessoas. E que você sim é capaz de passar por ela. Eu superei muitas dores. Foram dias e dias, mas eu superei. Eu olhava e falava, eu não quero mais ser